Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, velho, eu vou aqui, né, reagir, enfim, a entrevista, a coletiva, na verdade, do Salum, né, que é o responsável pela venda da SAF do América Mineiro, que negociou com parte do grupo que tá vindo comprar a SAF do Santa. E ele falou porque a SAF deu errado. A galera tava todo mundo pedindo, né? Porque rolou um áudio, acho que é até desse vídeo aqui, ó, do Salum falando porque deu errado e tal. Enfim, a gente vai ver aqui também, certo? A gente vai ver o argumento do Salum para que a SAF... Por que a SAF deu errado, tá? Então, antes de começar, né, pessoal, agradecer a todos os nossos membros aqui, né? Já falei aqui do Fábio, do Iraclis, do Leonardo, o Juninho virou membro aqui do canal também. Muito obrigado, Juninho, virou membro aqui do canal. O Caio Rodrigo, né, novo membro. Ontem ele não tava aparecendo aqui, mas já tá aparecendo de novo. Então, muito obrigado. Quem não for membro do canal, vira membro aqui embaixo. Rumo aos 100 membros, estamos com 49. Então, quem não for membro, clique aqui em Seja Membro e vem participar do Santa Cruz, o mais querido, nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, é isso, pessoal, vamos embora começar. Vai ser um vídeo meio longo, mas pra gente tentar entender um pouco melhor como foi isso aqui. Então, vamos ver aqui o Salum começando a falar. Da forma do América, tá bom? Então, primeiro, eu sou responsável pela venda da SAF, mas não sou dono da SAF. Então ele já se intitulou aí o que ele é. O Salum é o responsável pela venda da SAF do América. É o responsável por captar investidores, beleza? Então, vamos continuar. Não tenho cargo para isso. O América tem um conselho de administração, o América tem um conselho consultivo, o América tem um conselho deliberativo e tem uma Assembleia Geral. Essas pessoas aqui decidem. Não é o Salum, tá? Vamos deixar isso bem claro. Primeiro, o Vinícius Diniz, que é conhecido no mercado, procurou o Zé Flávio, que é o presidente do conselho, e o Delcio Tolentino para fazer uma proposta para o América. O Zé Flávio, que foi o cara que me trouxe para o América junto com o Afonsinho, então, quer dizer, conheço ele há 40 anos, 40 e poucos anos, falou: Salum, podemos fazer um grupo, eu, você, Delcio e Paulo Lasmar, para discutir o assunto? Podemos, tá certo? Fizemos um grupo e começamos a conversar com esse grupo. Então tá aí, né, pessoal? O Vinícius Diniz, que tá vindo no grupo comprando essa SAF, é ele que procurou o América para fazer uma proposta pela SAF do América. Ele procurou o presidente do deliberativo do América para fazer essa proposta, né? E procurou, claro, o Salum, que é o responsável pela venda da SAF do América, tá? Então vamos continuar. Que é o grupo da GPA, e eu vou explicar com detalhes. Então tá aí, ó. O grupo que veio conversar com o Salum é o grupo da GPA, né? Que é do Elias Weber. Esse que já tá aqui, ó. Elias Weber, que tava no Arruda domingo. No Arruda, toda vez eu me confundo. Tava na Arena domingo, junto com o Bruno Rodrigues e outros investidores, tá? Então vamos continuar. E começamos a negociar. A negociação comercial andou. E eu confesso que não é a negociação dos meus sonhos, mas eu concordei com a negociação. Fiz uma viagem, e o Paulo ficou, e eu fiz uma viagem. Quando eu voltei, tinha um documento chamado de MOU, pronto para ser analisado, que é o MOU, que ele fala, é o memorando de entendimento, né? Que é a proposta, né, de compra, enfim. Que aí vem com os detalhes da proposta, que inclusive tem um memorando assinado no Santa Cruz. Já tem um MOU no Santa Cruz, tá? Desse mesmo grupo, que é o que a gente tem que ver como é que é esse MOU aí. E agora o Salum vai explicar como é que foi esse MOU que chegou pro América e por isso que deu errado a SAF lá, porque o América entendeu que não era interessante para lá. Vamos ver aqui. Memorando de entendimento. E ao tomar conhecimento de um documento que não foi feito pelo jurídico do América, e que eu li as condições do documento, eu procurei o Zé Flávio e o Delcio. Esse documento não tem a mínima condição do América assinar. Esse documento, qualquer associado do América que lê esse documento, fala assim: é loucura assinar o documento. Vamos negociar o documento. E não conseguimos. Conversei com o rapaz da GPA, conversei com
com o Vinícius, conversei com outras pessoas, o documento era inviável, que culminou, que foi levado ao Conselho Consultivo e que o Conselho Consultivo tomou a mesma decisão do que eu falei, não dá para assinar esse documento. Qual foi a decisão do Conselho Consultivo? Vamos procurar a empresa e discutir o documento, junto com o nosso jurídico. Porque quando o documento chegou para o América, o Conselho de Administração, o Márcio, apresentou o nosso jurídico. O nosso jurídico ponderou uma série de coisas que eu vou falar aqui, tá certo? Vou contar para vocês. E aí foi para a reunião do Conselho Consultivo, os conselheiros falaram, esse documento não dá para assinar dessa forma, vamos mudar o documento. E fui surpreendido pela imprensa de uma resposta que eu não tinha chegado no escritório ainda, não tinha lido, que eu fui copiado na resposta, vi a resposta. Então, narrativas tem muitas, não tem grupo, não tem vaidade interna, não tem disputa de versões, não tem isso. Eu li isso aí, isso aqui é uma disputa de narrativa, não tem narrativa, é papel, gente, é papel. Então, não dá para assinar do jeito que está, vamos discutir? Não, tá certo? Eu cheguei a ligar para ele e falei, esse documento não dá para assinar. Temos que negociar o documento. Levaram para o Conselho Consultivo e falaram a mesma coisa. Foi só isso, tá certo? Se vocês quiserem saber depois, eu detalho os problemas, tá certo? Então tá aí, pessoal. Chegou esse MOU, que inclusive o nosso MOU já tá assinado. A gente tem que ver como aqui se fala que é a mesma proposta e tal. A gente tem que ver se é realmente a mesma proposta passada, tá? Mas o Salum falou que chega uma proposta, né, do GPA, Vinícius Diniz, o pessoal lá, que é muito inviável para o América. E ele não assina essa proposta. E passa essa proposta pelos conselhos do clube, o conselho consultivo, e é reprovada também. O que me passaram, pessoas ligadas a essa SAF aí, que tá chegando em Santa Cruz, é que eles fizeram a proposta pro América, o América não quis e acabou-se. Foi o que me passaram, tá? Então vamos continuar aqui. Bom dia para você, Salum, bom dia, Paulo, Edivaldo Miranda de Ocampo Esportes. Inclusive, quase que eu pergunto justamente antes de pegar o microfone, né? Então acho que é a oportunidade de vocês planejar. Agora ele vai explicar, né, pessoal, por que eles não aceitaram a proposta, quais foram os pontos ruins, enfim, vamos continuar. O que tinha de complicado nesse documento para o torcedor entender do porquê que vocês não efetivaram o andamento desse processo, por favor. Edivaldo, deixa eu te falar um negócio. Eu sempre tive muita dificuldade em efetivar a venda da SAF, porque no América eu tinha uma barreira do conselho que não podia entrar patrimônio. Se eu tivesse essa possibilidade lá atrás, eu já tinha fechado. E nessa negociação entrou patrimônio. E não foi um patrimônio, foram dois. Mas eu não tenho nada... Gente... Esses dois patrimônios que ele fala aí são os CTs do América, tá? Os CTs. Então lá, na SAF do América, entrou patrimônio. Aqui no Santa Cruz, Bruno Rodrigues já fala que a SAF é melhor, a proposta é melhor que a anterior, porque o Arruda não vai entrar no meio. Qual é a garantia que os caras vão querer aqui no Santa Cruz? A gente tem que saber também, né, galera? Por isso que a gente tem que ver esse MOU aí, essa nova proposta, enfim, é isso. As reuniões com Deus, com Zé Flávio, com os investidores, foi de altíssimo nível. Eu não tive um problema, nenhum. Pelo contrário, são amigos, pessoas dedicadas ao América. Não tem o que falar, tá certo? O que não dá é para discutir o documento. Então vamos lá. O documento, nós não conhecemos o investidor. Certo? Tem um senhor que chama Elias Weber, que é a pessoa da GPA, cujo capital social, se não me engano, é R$159 mil. Tá certo? Nós estamos falando de 200 milhões. O capital é R$159 mil, que é gestor de fundos que, segundo ele, iriam investir no América. O que o América queria? Uma declaração dos fundos que, caso a auditoria, a due diligence desse de acordo, eles estariam dispostos a investir no América. Então, na verdade, eu estou assinando um documento com uma pessoa que não vai investir, uma pessoa que vai vender o América, tá certo? Eu quero assinar com a pessoa que vai investir. Eu não sei quem que é o investidor. Vocês pegaram aqui agora? Isso aqui é interessante. O Salum, ele fala que o Elias Weber, né, não era um investidor da SAF do América.
ele, né, ia ser o cara que ia captar investidor, ele ser o cara que ia vender a SAF do América. Ele não ia ser o cara que ia comprar a SAF do América. Ele não era o investidor. E o Salum fala aqui que quando foram ver a conta do Weber, do Elias Weber, tinha 159 mil reais, parece, né? Então o Salum já ficou por aí. Quem é o investidor? Porque o investidor não é o Elias. O Elias vai buscar outro investidor. E o Salum fala, eu queria vender a SAF para quem fosse investir e não vender a SAF para quem vai procurar alguém para investir, tá ligado? O Salum fala isso aí também. Vamos continuar. Exato, não estou chamando ele de atravessador. Ele afirma que ele vai levar para os fundos e que os fundos vão investir. Então me manda uma declaração dos fundos autorizando ele a negociar. Isso eu pedi. Eu acho que eu estou no meu papel. Eu tenho responsabilidade aqui. E não fui eu que vetei não, hein? Foi o Conselho Consultivo, foi o Conselho de Administração. Eu faço parte do processo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho gravíssimo. Pelo que o Salum fala, eles não apresentaram quais seriam os fundos, os grupos, os lastros que iriam investir na SAF do América. É o que o Salum tá falando relacionado a lá, tá, pessoal? Relacionado ao América. Segundo ponto, que é o pior de todos, esse é o pior de todos, e as pessoas mentem, infelizmente mentem. Escutei lá, vi num grupo lá, era só 30 dias para avaliar o documento e depois de 90 dias o dinheiro estava na conta e tal. Ô, gente, você acha que se alguém fosse por 187 milhões aqui, imediatamente eu seria a conta? Eu sou o primeiro a estar a favor, estou lutando para pagar as contas, tenho dinheiro meu lá emprestado, tem dinheiro do Alencar. Não estou mentindo, não, que minha mulher não escute. Tá certo? Tá certo? Tem dinheiro. Aí o Salum fala que emprestou dinheiro ao América e tal. E ele fala aí, né? Vai falar sobre prazos agora, né? Sobre os prazos que os caras deram. E pelo que ele fala, né? O grupo prometia investir de cara 187 milhões no América, um investimento assim de frente. E depois, parece que aí era 1 bilhão também, tá, galera? E depois, mais 800 mil em 10 anos. 800 milhões, na verdade, em 10 anos. Meu lá tem dinheiro do Alencar, tem dinheiro até de outro presidente, que era o Baltazar lá atrás. São só nós três que estamos com isso lá, tá certo? Mas é lógico que eu ia querer, se tivesse segurança. Então vamos lá. Lá a cláusula é a seguinte, Fabrício. Esse ponto aqui é interessante. Se tivesse segurança, ele fala que a proposta que os caras trouxeram para ele não tinha segurança financeira. É o básico que ele tá falando, tá, pessoal? Você tem 15 dias para entregar os documentos para o investidor. O possível investidor, porque não tem investidor ainda. Eu não sei o nome dele. Eu conheço o Elias, que é, por sinal, um cara extremamente educado, um cara bacana, reuni com ele várias vezes. Não tenho nada contra ninguém, nada contra o Vinícius, nada contra ninguém. 15 dias. Eles têm que dar aceite. Depois são 45 dias de due diligence. E mais 90 dias para decidir se vão investir. Então vamos somar. 15 com 45, 60. Com 90, 150. Depois de 150 dias, com todos os ativos do América parados, eu não posso vender jogador, não posso vender patrimônio, não posso fazer negociação, não pode fazer nada, ele vai decidir se vai investir. Sem data para pôr o dinheiro e sem falar que vai pôr à vista. Tá vendo aí? É a questão dos prazos, né? A questão do trâmite, né? 15 dias para o América apresentar a documentação, depois mais 45 dias de due diligence, que é pelo que a gente tá passando nesse momento, né? Com esse mesmo grupo aí, com parte desse grupo, não sei. A gente tá passando por esse momento uma due diligence, e lá no América tinha mais 90 dias, segundo o Salum, para eles decidirem se realmente investiriam no América. Tudo isso sem o América poder vender jogador, como o Salum falou, sem poder vender jogador, enfim, tudo que fosse fazer tinha que ser fechado com os caras já que já estavam rondando, já estavam dentro do processo, tá? Você vai decidir, isso é que está escrito no documento. Aí você conversa com ele, não, eu tenho dinheiro, eu vou pôr à vista. Eu falei, então escreve. Não está escrito. Aí o Zé Flávio fala assim, Salum, mas ele falou que vai pôr dinheiro. Zé Flávio, se fosse eu, podia acreditar. Zé Flávio é esse presidente do conselho, que foi a porta de abertura para o Diniz
Vocês lembram que ele falou no começo da coletiva, né? A porta de abertura pro Diniz da proposta. E pelo jeito o Zé Flávio tava querendo, né? Se eu não me engano, pessoal, teve uma votação para essa SAF ser aprovada ou não lá. Teve 2 votos a favor, 2 votos contra. E parece que o presidente que decidiu por não, né? Então, é isso. Na questão do dinheiro imediato, os caras disseram que iam botar o dinheiro, mas não tava em nenhum papel isso, tava de boca. Pelo que o Salum tá falando e que eu tô entendendo. Vocês vão deixando aqui no comentário a opinião de vocês, tá? Tá, mas é o América. Cadê o papel? Não tá escrito no papel isso. Como é que eu vou ficar 150 dias sem vender jogador, sem fazer operação de crédito, sem nada, com a quantidade de conta que eu tenho para pagar? Como é que eu vou? E depois ele fala assim, se você descumprir isso, você tem que me pagar 5 milhões para sair. Aí é a questão da multa, né? Se tiver dentro do processo e quiser desistir, tem a multa de 5 milhões. Aí esse aluno endoidou de ver, velho. Depois que eu assinei com ele, eu tenho que pagar 5 milhões para sair dele. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. E as pessoas estão achando que isso é normal. Não é normal. Está errado o documento. A negociação comercial, 80-20, incluído o CT, ok. Operação em Santa Luzia, operação no Independência, 187 milhões para quitar a dívida. Então vocês percebem que ele falou o CT estava no meio, tá? E fazer a operação em Santa Luzia, que eu não sei se é outro CT, não sei o que é. E no Independência, que é o estádio do América, então meio que seria um comodato, não sei. Mas tinha um CT do América, né, incluso aí na negociação. Investimento de 800 milhões em 10 anos, fluxo descontado da Receita, contra a minha vontade, que eu queria que tivesse um mínimo anual, e eles não colocaram. Eu não vi nenhum projeto esportivo, eu vi um projeto imobiliário. Eu quero explorar o Santa Luzia. Agora tem a cereja do bolo. Vou pesquisar aqui o que é Santa Luzia, né? Santa Luzia... América Mineiro. Será que é algum CT, velho? Acho que é, né? Formação de atletas, enfim. É tipo o CT do América, né? Um CT lá pra formação de jogadores. Enfim. É o Santa Luzia envolvido aí também. Eu posso alienar o CT, alienar e vender, desde que eu faça outro em outro lugar, sem autorização do América. Ele só tem que falar que tem que ser um bom CT, não sei o que e tal. Eu vou assinar um documento que eu autorizo ele a vender o CT, dizendo que vai fazer outro. Gente, isso é... Vocês percebem também aí, o CT tava no meio e os caras poderiam alienar o CT, vender o CT com a promessa de fazer outro, mas sem dizer, enfim, só tinha que dizer que era um bom CT, enfim. Mas assim, bicho, é meio absurdo essa proposta que chegou pro América, tá? Segundo o Salum, que é quem leu a proposta, que recebeu a proposta, né, pessoal? Fora do normal. A negociação, gente, do jeito que foi feita, se ela vai pro papel do jeito que foi feito, nós ia levar para votação. O papel veio feito pelo advogado dele. Tem que mudar o papel, tinha que mudar. Que a partir do momento que ele falou que não quer mais, agora eu não quero também. Tá certo? Já que ele não quer, agora eu não quero mais. Ele que mandou a carta dizendo que eu não quero. A decisão da reunião do Conselho Consultivo era para conversar para mudar o MOU. Não era para desfazer o negócio. E ele mandou uma carta dizendo que não quer mais. Pronto. O América está no mercado. Então tá aí, né? Os caras mandaram a proposta. Segundo o Salum, é uma proposta absurda, ruim pro América. O América tentou negociar a proposta com os caras, não aprovou a proposta de negociar e os caras não quiseram. Os caras disseram que estavam fora do projeto e o Salum se invocou, que também nunca mais. Não queria mais, isso aqui foi em fevereiro, né, galera? Nós estamos trabalhando, nós vamos vender ou parte ou tudo. Tá certo? Nós temos um projeto de sócio minoritário. A meta é muito maior do que um negócio desse. O que eles vendem para a torcida? Que vai entrar o dinheiro aqui, que vai chegar um monte de craque. É mentira. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Ah, a América não vai dar conta de pagar as contas. Estou escutando isso tem 8 meses. E nós estamos aí sobrevivendo. Tá certo? Então, ainda tem mais, hein?
ele pode vender o MOU sem autorização do América e ele pode vender, ele vai diluir depois de 10 anos. Caso ele invista o 20% para 10%, caso ele tenha que investir depois de 10 anos, ainda tem uma outra cláusula que chama drag along. Ele pode vender o clube para qualquer um sem autorização do América. É isso aí também, né? Tem essa questão aí também, que pode vender o clube para quem ele quiser. Mas eu acho que isso aí em SAF é bem normal, tá, galera? Só que a questão aí é que o clube também, eu acho que a associação ainda poderia participar disso, mas questão de revenda de SAF, irmão, é meio que já virou moda nas SAFs do Brasil, né? Só isso que eu já falei aqui, já falo o seguinte, esse documento não podia ser assinado. Para que estão fazendo esse barulho na imprensa, gente? Era só mudar o documento. Isso não é guerra de vaidade, não, gente. Eu não tenho vaidade nenhuma. Sabe por que eu não tenho cargo no América? Então tá aí, galera, né? É uma entrevista bem longa, uma coletiva bem longa de 50 minutos. Não tem como eu colocar ela completa aqui. Mas aqui os pontos que o Salum, né, explicou pela não venda, optou pela não venda da SAF do América aos mineiros, o Vinícius Diniz, o Elias Weber. Uma questão também interessante, ele não cita o Tairo Arruda nessa operação. E o Tairo Arruda está envolvido na operação do Santa Cruz. Mas eu não sei se o Tairo já estava ou não, porque ele disse que o Salum falou que não sabia quem era o investidor. É meio que como se o Elias fosse meio que um atravessador, meio que enfim, fosse trabalhar para vender a SAF do América ainda, foi o que o Salum falou. Então é isso, pessoal. Tem aqui os dois lados, tá? Aqui não tem, tô com os pés no chão, de boa. E a gente tá analisando melhor pro Santa Cruz. E o pessoal pediu pra analisar isso aqui. Qual é a tua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários, né? É isso, tamo junto a nós. Valeu.